Endrick revela qual jogador do Palmeiras levaria junto ao Real Madrid Florentino Pérez. Camisa 9 fez um ping-pong rápido com Fred Desimpedidos enquanto está concentrado com a seleção brasileira. Compra de Florentino no Real Madrid. Endrick é a venda mais cara na história do futebol brasileiro. O Palmeiras negociou o jovem de 17 anos pelo valor de 35 milhões de euros fixos somados a possíveis 25 milhões de euros relacionados a bônus. O prodígio ex-Palmeiras fez o time paulista faturar bastante com as cifras variáveis antes de se apresentar definitivamente ao Real Madrid Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, Vini Júnior e companhia. Com a seleção brasileira para disputar a Copa América nos Estados Unidos, o garoto fez um ping-pong rápido com Fred Desimpedidos e respondeu algumas perguntas, inclusive quem levaria junto para a Espanha. Respostas de Endrick. Um dos citados por Endrick é o melhor amigo do Verdão e baita zagueiro Murilo. Vale lembrar que ambos chegaram a ser convocados juntos por Dorival à seleção brasileira, mas desta vez outros defensores foram escolhidos pelo técnico. O camisa 9 da amarelinha confessa que levaria o medalhão para atuar junto com ele no Santiago Bernabéu para defender o time merengue e atual campeão da Champions League. A torcida palmeirense não quer nem pensar nessa hipótese. Eurocopa 2024, Arda Güler, joia do Real Madrid, supera recorde de Cristiano Ronaldo. O cria da Academia de Futebol também comentou que o gol mais importante da carreira até o momento é o primeiro pelo Brasil, contra a Inglaterra, em Wembley. A equipe canarinha venceu o jogo por 1-0. Endrick anotou um gol nestes dois últimos amistosos da seleção brasileira. Foi diante do México para sagrar a vitória de 3-2 sobre o adversário, no Texas. Apesar disso, ainda não é titular e vê Rafinha como principal concorrente. Árbitro oficializa súmula de Galo x Palmeiras e confirma motivo da expulsão de Hulk. Camisa 7 ficou furioso com o segundo cartão amarelo, que culminou vermelho na derrota do Atlético Mineiro para o Verdão. Gustavo Machado faz leitura labial. O dublador Gustavo Machado fez a leitura labial do que disse Hulk ao árbitro Rodrigo José Pereira de Sá na derrota do Atlético Mineiro pelo placar de 4-0, diante do Palmeiras. Ídolo e campeão no Galo, o camisa 7 ficou furioso com o segundo cartão amarelo, que culminou vermelho que de forma instantânea após ser advertido a primeira vez. Não é inédito o lance do canhoto reclamar da arbitragem. Deu amarelo pra mim por quê? Fala, vai me expulsar? Está gravado aqui ó. Ei, registra essa palhaçada. Eu só perguntei o porquê do amarelo e ele me deu o segundo, dubla o profissional com as imagens da transmissão. Professor, pela minha filha. Eu perguntei do amarelo e ele me deu o segundo. Por Deus, não está certo isso. Pergunta pra ele, por favor. É a segunda vez que me expulsa. Não dá mais. Isso está ridículo, acrescentou Hulk na leitura de Gustavo Machado. Súmula do jogo. Rodrigo José Pereira de Sá confirma uma das frases ditas por Hulk após levar o cartão vermelho e ter que se retirar do gramado da Arena MRV aos 29 minutos da etapa inicial. Me diz o porquê do cartão, me diz o porquê, teria questionado o atacante para o juiz responsável pela condução do jogo. Na próxima rodada, Gabriel Milito tem desfalque certo. A discussão desta terça-feira 18, no futebol brasileiro é justamente o fato do medalhão ter sido expulso pela segunda vez pela mesma pessoa em dois lances muito semelhantes. Alvo para suprir o Bruno Rodrigues, informação do Palmeiras dá conta de possível retorno que envolve camisa 11. O Galo volta a campo em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o SC Vitória. A partida acontece na noite da próxima quinta-feira, 20 às 18h30, horário de Brasília, no Barradão. Alvo para suprir o Bruno Rodrigues, informação do Palmeiras dá conta de possível retorno que envolve camisa 11. Alviverde não desistiu de contratá-lo mesmo após dificuldade para fechar o negócio em 2022. Visita do cria da academia. Na goleada do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro pelo placar de 4-0, na Arena MRV, o cria Fernando assistiu ao duelo de perto. O atleta de 25 anos se recupera de lesão enquanto aproveita as férias no Brasil. Diego Firmino é um dos comunicados que afirmam que o jovem está no radar da diretoria do Verdão para substituir Bruno Rodrigues e há quem diga que é bem o perfil que o técnico Abel Ferreira gosta. O vínculo contratual dele na Alemanha é válido até junho de 2027. É estudada a possibilidade de um empréstimo com opção de compra do centroavante avaliado em 5 milhões de euros, 29 milhões de reais. Por outro lado, o GE Verdão traz que neste momento não existe nada entre as partes citadas pela reportagem.
Fato é que Fernando viu de perto um massacre da SEP sobre o Galo fora de casa. Relembre o que disse Fernando em 2022. Quando saiu do Shakhtar Donetsk para o Salzburg, em julho de 2022, estava forte o interesse do Palmeiras em repatriar Fernando. No entanto, ele explicou a não-vinda em entrevista à TNT Esportes. Nós tivemos conversas com meus empresários, mas não teve um avanço grande. Claro que eu queria voltar, mas eu sentia que agora não era o momento. Como eu já estava vivendo uma fase boa aqui na Europa, as coisas estavam começando a fluir, eu falei não, sinalizou o atleta. Vou ficar na Europa um período, porque eu estava em fase de crescimento e agora estou amadurecendo. Quero jogar mais a Champions League. Depois quero voltar, como muitos jogadores fazem, acrescentou o jogador na época. Claudinho pode deixar o Flamengo e Palmeiras de lado para jogar em time surpreendente. Longe de ser titular absoluto do time da Bundesliga, o camisa 11 mesmo assim marcou 6 gols e deu 3 assistências nos 14 jogos que disputou durante a temporada 2023-2024. Mercado da bola. O Udinese aceita vender o Wallace para o Corinthians com uma condição. Jogador vê com bons olhos voltar ao futebol brasileiro a partir de julho. Mercado da bola. O Wallace pode voltar ao Brasil. O volante Wallace tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro e no mercado da bola, a Udinese aceita negociá-lo com os clubes locais por um valor avaliado na casa de 34 milhões de reais, 6 milhões de euros. No Brasil, o Corinthians é o maior interessado em Wallace. O jogador é de agrado de Augusto Melo e do técnico Antônio Oliveira. No entanto, há concorrência no país pelo futebol do meio-campista. Essa não é a primeira vez que o nome de Wallace ganha força no futebol brasileiro. Em 2022, o Flamengo encaminhou um acordo com o jogador, mas esbarrou no forte jogo da Udinese. O interesse segue, mas não é o foco total do clube carioca no mercado da bola. Corinthians considera a pedida alta. Interessado, o Corinthians entende que a pedida de 6 milhões de euros da Udinese por Wallace é alta e, neste momento, está distante de um acordo para ter o jogador no time de Antônio Oliveira. A informação é do portal Gol. Uma das prioridades de Augusto Melo é reforçar o sistema de meio-campo do Corinthians, com a contratação de um volante de impacto. No entanto, o Wallace está distante. Hernani, por sua vez, segue na mira. O Palmeiras também é um dos clubes que monitoram o Wallace no mercado. O interesse do Verdão tem relação com a possível saída de Zé Rafael, alvo do mercado do exterior e também de clubes brasileiros. Grêmio desiste de Pedro Raul e recebe sinal positivo para anunciar outro centroavante. Wallace viveu grande momento no futebol brasileiro vestindo as cores do Grêmio. Desde então, ele atua no futebol europeu. Antes da Udinese, passou pelo futebol alemão. Claudinho pode deixar Flamengo e Palmeiras de lado para jogar em time surpreendente. Jogador do Zenit é alvo antigo das principais equipes do futebol brasileiro. Velho alvo. O Flamengo sempre aparece ligado ao nome de Claudinho. Nome muito bem visto no futebol brasileiro, o jogador segue defendendo as cores do Zenit, da Rússia. Na última temporada, o brasileiro somou 42 partidas jogadas, tendo marcado 5 gols e fornecido outras 9 assistências. Ou seja, participou diretamente de 14 gols pela equipe. Porém, nos últimos dias, o nome do jogador voltou a ser ligado a clubes como Flamengo e até mesmo Palmeiras. Um portal russo noticiou que o Zenit poderia fazer uma troca envolvendo Rafael Veiga. Rony também é ligado aos russos. Flamengo-Palmeiras. Que nada. Porém, o destino do jogador pode acabar sendo outro. Isso porque, conforme publicado por Thiago Silva e repercutido por Diego Firmino, Claudinho também é alvo do Al-Nassr. De acordo com a fonte, o time de Cristiano Ronaldo está de olho na contratação do meia, que tem contrato em vigor com o Zenit até junho de 2026. Claudinho está com 27 anos. Apesar de ter sido revelado pelo Corinthians, o jogador somou passagens por alguns clubes até se encontrar de vez no Red Bull Bragantino, clube pelo qual chamou a atenção da Europa. Gabigol, do Flamengo, é procurado de última hora para fechar pré-contrato com o campeão brasileiro. Foram 2 temporadas e meia atuando pela equipe paulista. No período, Claudinho contribuiu com 32 gols marcados e 21 assistências em 109 partidas jogadas.